Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você, internauta que nos acompanha aí nas redes sociais, pelas redes sociais, pelo site Sempre RCI, pelo Facebook, pelo canal do YouTube. O programa Entre Livros, como vocês já sabem, né, traz aqui sempre experiências, informações, né, conceitos, enfim. A gente tem aqui temas diversos a cada sábado. E hoje a gente está com uma autora que já é conhecida aqui do programa, porque ela já tem vários livros publicados. Então, eu vou primeiramente apresentar a vocês, né, a Aline Niemeyer, ela que é graduada em Direito e Psicologia, ela tem pós-graduação, né, especialização em Docência do Ensino Superior e Psicologia Positiva, e ela já esteve aqui conosco falando da obra Moisés Bertoni, mas ela também tem publicado Técnicas Bioenergéticas para Crianças. Vamos ver se eu vou falar todos, tá, Aline? Ela também falou aqui com a gente sobre o livro Jardim de Alice, onde ela apresentou outros livros infantis dos quais ela também ajudou, né, adolescentes, crianças e adolescentes a escreverem, que foi mensagem de uma adolescente, e como que era o título daquele menininho? Fugiu. Descubra como descobrir seus talentos, né? Sobre talentos do Aí ela Arthur tem Wang. vários livros aqui, ó. Vou ver se eu falo todos, Aline, ó. As Invenções de Manu, Bianca Aprende a Emprestar, Posso Ser Feliz, A Biblioteca de Nina, Os Desafios de Lara, André Reprovou e Agora, Micaela e Sua Primeira Plantinha, O Quarto de Carla, Quem Odeia Fazer a Lição, e No Reino da Água, é isso? Esse No Reino da Água, não. Não é Ainda seu? Oh, não é meu, não. eu achei que tivesse feito uma super pesquisa aqui da autora, e dei fora. Mas é aqui. Eu não sei se você falou as Invenções de Manu. Falou? Falou, né? Falei, foi o primeiro. Falou. Então, a gente tem aí, né, quase uma dezena, ou se não deu já uma dezena de livros infantis diferenciados, né, porque eles têm aí um cunho educativo, informativo, né, de conscientização das crianças em relação a alguns temas relevantes. Acho que vale a pena a gente combinar uma outra entrevista sobre eles, né? Uma pegada dentro da psicologia também, da Dentro da psicoeducação. psicologia, né? Então, olha, agora, mas hoje a gente vai falar de outros livros dela, que eu coloquei num pacote porque são temas afins. O primeiro é Mega Pensenes, Trivocabulários da Interassistencialidade. E o segundo é Pensata sobre reciclagens intraconscienciais. Ambos os livros têm abordagem conscienciológica, então aqui a gente vai estar contemplado o paradigma consciencial, e eles têm em comum o que eu vou chamar de sínteses ideativas, porque são ideias em forma de síntese, né? Ideias completas, e a gente vai detalhar sobre cada um deles aqui. Você, então, já fica aí convidado, né, a curtir aí nas nossas redes sociais, né? E, Aline, primeiramente, então, eu quero receber você com as nossas boas-vindas aqui novamente ao programa Entre Livros. Obrigada aí, Rosemary, Rose, né? Mais carinhoso, todo mundo te conhece mais como Rose Salles, a Rádio RCI, a todos que estão ouvindo aí, pela oportunidade de trocar essas ideias sobre esses dois livros, momentos muito importantes na minha vida, tanto o processo, né, da escrita, quanto a materialização e o que vem dando, né, a reverberação que vem dando. Agradeço aí a oportunidade. Então, a gente colocou no mesmo pacote, né, Aline? Porque, assim, são temas muito afins, são proposições, digamos assim, de Valdo Vieira, né? Que foi aí o idealizador e a pessoa que mais produziu o conteúdo conscienciológico, tratados científicos, e ele trouxe, primeiramente, o conceito de mega pensene trivocabular. A gente também trouxe aqui a Rosa Nader para falar sobre
o Manual de Mega Pensenes de Vocabulários, né? Onde ele apresenta 200 técnicas de escrita de mega pensenes de vocabulários. Mas, para você que não assistiu, a gente vai pedir para a Aline dar uma canja para a gente. E, Aline, eu queria que você falasse um pouquinho o que é mega pensene trivocabular antes da gente Isso. entrar na interassistencialidade. Então, foi o livro, né, o tratado, que me inspirou a escrever o Mega Pensênios Trivocabulários da Interassistencialidade. Como a Rose estava falando, o professor Valdo Vieira, que escreveu 200 técnicas nesse manual de Mega Pensênios Trivocabulares. Então, é uma expressão, uma frase formada por 3 vocábulos e que tenta expressar a melhor síntese sobre determinado assunto. Então, nesse manual a gente vai ver sínteses de muitas especialidades diferentes, né? E muitas técnicas diferentes. Eu vou ser sincera, não conheço, quer dizer, eu li, mas eu não memorizei ainda todas, né? E não vou te dizer que eu usei todas no Mega Pensênios que eu escrevi, né? Tem algumas que eu tive mais facilidade, a gente vai vendo isso também diz um pouco, né? Do autor, quais as que você talvez tenha mais afinidade, mais facilidade de escrever. Então, assim, mas são muito ricas e é muito interessante quando você vai lendo e você vai vendo que, percebendo que, embora 3 vocábulos sejam curtas, né, no tamanho, o quanto elas têm de profundidade de análise. Né? E aí vem aquela técnica que a gente escreve, que a gente usa muito na escrita, né? Os autores da Conscienciologia, a gente usa muito para autopesquisa, para autorreflexão, que é da análise e síntese. Né? Você analisar algo que aconteceu na sua vida, você sintetizar aquilo, você escrever, você, né? Então, esse exercício é muito interessante dentro da composição dos megapensenes. E também o quanto faz a gente elaborar, também percebi isso comigo, né, quando comecei a escrever o próprio livro. Eu não achava que fosse dar um livro, né, eu vou contar a história e depois, né, e o quanto faz a gente aprofundar, elaborar melhor o que nós pensamos, né? Ter uma linearidade pensênica, uma associação maior de ideias, melhorar o dicionário analógico, né? Neuroléxico, quer dizer, o dicionário de ideias afins, cerebral, que é algo também muito interessante para melhorar nosso mental soma, melhorar a nossa compreensão das ideias também, a abrangência, ter uma cosmovisão, né, ampla sobre assuntos, quanto mais variados, né, melhor para a gente, né, e aprofundando na mental somática. Claro que isso tudo estou falando, eu estou num processo sempre aprendente, eu estou aprendendo sempre, né? Estou em pleno desenvolvimento, tentando cada dia ser melhor. E essas técnicas ajudam muito quem quiser desenvolver o mental soma, a associação de ideias, a capacidade de sintetizar, como né, a Rose estava falando, das sínteses ideativas, com foco em evolução, melhor ainda, né? Que a Conscienciologia ela objetiva a evolução da consciência, o estudo da consciência para que a gente, né, consiga evoluir de forma mais plena, cosmoética possível, dentro do paradigma, né, consciencial. Então, pode aproveitar, é um grande aproveitamento ler o Manual dos Megapensenes, tentar aplicar na vida, na autopesquisa. Quero escrever livros sobre megapensenes, não quero, mas vou utilizar para outro livro que não seja específico de megapensenes. Então, tem muitas e muitas utilidades aí. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, porque mega pensene não é simplesmente 3 palavras, né? Não, não. Como que é assim, a composição dessas palavras? Como que a pessoa pode concluir que realmente aquilo é um mega pensene? Como é que ela faz para elaborar um mega pensene? Pode aprofundar um pouquinho? Sim, elaborar um mega pensene não é fácil, né? É como, ainda bem que você tocou nesse ponto, né, para a gente aprofundar. Embora sejam 3 vocábulos, são aqueles 3 vocábulos que você vai escolher para melhor, sim, após uma análise, né, de preferência daquele conteúdo, para melhor sintetizar aquela ideia, né, na epígrafe, no título, né,
No caso, por exemplo, um livro que eu escrevi sobre megapensenes, né, da interassistencialidade, é, vários tópicos. Então, qual, qual seria tentar, né, a melhor síntese, não vou dizer que todos ali, né, mas tentar a mais profunda, a melhor possível, que consiga abarcar a totalidade do conteúdo ali, né? Ou um questionamento também, algo profundo dentro daquele tema, né? E dentro do confort, né? Quer dizer, um conteúdo profundo de análise, dentro da forma de 3 vocábulos, e que esteja clara, mas que faça pensar, esclarecer, não só, né, clara na escrita, que eu quis dizer, na ortografia, né, que as palavras se combinem bem, essa escolha também das palavras, qual o melhor verbo, que ação que eu quero, né, o verbo denota uma ação, expressa uma ação, então que ação, no caso, né, de megapensenes com verbos, eu quero enfatizar. Então, qual a ideia, né, que ênfase eu quero dar naquele conteúdo daquele megapensene? Qual o esclarecimento? E aquilo está muito bem sintetizado, né? A ideia está muito bem sintetizada, associada. Então, eu falo que, né, o professor Valdo falava isso, os 3 têm que estar correlacionados, né? Os 3 vocábulos muito bem juntos, interativos, né? Confluindo, para que seja assim, uniforme. Tá bom, li aquele megapensene, deu um recado esclarecedor sobre aquele tema, né? Sobre aquela epígrafe, aquele título, aquele assunto, né? Você falou E aí não é fácil, é, não é fácil. Parece simples. Às vezes alguns são simples porque assim, você já estudou muito sobre aquilo, você tem muita afinidade com aquele tema, não é que sejam simples, deixa eu corrigir, são mais fáceis de elaborar, você tem mais raciocínio sobre aquilo, né? Porque é base de análise e tudo mais. Agora você pega um assunto que você não tem muita experiência de vida, não tem tanto raciocínio, muita leitura, muito conhecimento, vai ser mais difícil, né? A tendência é que seja mais difícil de fazer. você falou aí do verbo, mas ele usa como uma técnica os 2 pontos, né? Então, eu Também. abri aqui ao acaso, tá aqui, ó, esclarecimento, assertividade assistencial. Ele Hum, é como se ele fizesse, não é bem um sinônimo, né? Mas é assim uma analogia ou é uma síntese daquela palavra, acaba sendo a síntese da síntese, né? Na hora aham. que ele coloca, na Né, hora que no livro que eu escrevi, eu usei muito essa técnica dele dos 2 pontos, né? Porque, assim, para mim, quando eu li no manual os mega pensenes dele com 2 pontos, e até de outros autores, para mim, assim, significa uma pausa, como se fosse, assim, agora, né? Interassistência. O que é? Ou então, o que faz pensar sobre aquilo? E essa pausa eu acho muito interessante, assim, dos 2 pontos, né? Os 2 pontos é uma pausa, né, na linguagem. Então, assim, até a pontuação, bem lembrado, né, Rose, tem um significado para você interpretar melhor aquilo, expressar melhor a ideia. Então, é a técnica aí que o Valdo também falava muito, né? As 2 técnicas para escrita e para autopesquisa também, né? Para técnica do detalhismo e técnica da exaustividade, né? O detalhismo da pontuação, né? Os 2 pontos fazendo uma grande diferença, né? Mega pensenes que usam essa técnica e a da exaustividade, porque às vezes por exemplo, no meu caso, né? Às vezes eu fazia um mega pensene e falei assim, eu acho que tá bom. Está expressando a ideia, eu falei, mas ainda não tá, sabe? Eu falei assim, muda aqui, tal verbo, muda aqui, tal palavra. Aí daqui a pouco, não, coloca aqui no plural, faz isso. Aí daqui a pouco é outro, né? Então, isso da repetição, de ir mais fundo, de refazer, de revisar, faz diferença é, tremenda em megapensenes, em construção de pensatas. A gente sabe disso, você, né? Escritora aí de muitos livros, né, Rose? De revisora. A gente, né, quando a gente revisa livros, né, o feedback que recebe, nossa, eu não tinha pensado nesse aspecto, como é rica a assistência do revisor, porque vai abrindo outros campos de análise e de visão. isso é bom você ter tocado, porque a pessoa às vezes desanima que ela não consegue uma primeira vez, mas ela esquece que, gente, é tentativa e erro, né?
Então, assim, e o aprendizado, o gabarito é com a prática. Então, como é que você faz? Pratica. Então, você escreve várias vezes. Escreve, reescreve, elabora, muda, joga fora, começa de novo. Quer dizer, não é uma coisa estanque que você, assim, brilhou, eureka, acendeu a lâmpadazinha, né? E pronto, já nasceu pronto. Não é uma construção, né? Acho que isso é bom a gente, assim, É uma desdramatizar, né? construção que leva a uma conquista. Então, assim, eu vejo sempre como um desafio, isso me motiva. Então, é você se motivar pelo processo. Porque, às vezes, na ansiedade, olha que eu sou ansiosa também, estou melhorando muito, mas a ansiedade faz você perder esse gostinho do processo de vou fazer de novo e vai ficar melhor, né? Senão, não, ai, eu tenho que subir nível, eu tenho que escrever, ai, mas GESCOM faz parte de toda, todo complexo, todo intermissivo, com certeza eu devo ter, né? Combinado lá no extrafísico de escrever alguns livros, e agora já tenho 40, 50, às vezes eu vejo essa preocupação, mas acaba prejudicando o processo ideativo, né? É tão rico, e se a gente aproveitar, a gente vai ver o tanto de assistência que também faz, não é só o livro quando está materializado, né? Isso também, acho que a Rose, o Hernani, né? A Gisele, tendo editora, devem ter uma visão que também merecem uma entrevista, não sei se vocês já deram, né? Porque, assim, esse processo também passa pela editora, pelos revisores, né? Pelos cursos antes formulados, ou que, né, no caso, assim, eu não tenho curso de Mega Pensênio, mas cursos que eu fiz de Mega Pensênio com o Valdo, que eu fui aluno, né? Ou cursos com outro professor, que eu fiz com o Laurentino também, com o Max. Então, assim, a gente vai lembrando das experiências. Se a gente quer fazer tudo muito rápido, não vai dar certo. Mas também não é assim, então não vou ser devagar, né? E no ritmo bem vagarosa. Não, mas ser aquela história constante, né? E com manutenção da constância, mas dentro dessa manutenção da constância, entender que você pode estar renovando, que não é uma manutenção da constância parada, letárgica, não, é uma manutenção de constância de renovação. Isso me motiva. Eu penso assim, gente, eu me motivo em escrever também por isso. Eu vejo o processo, quanto eu ganho, que a gente ganha muito, né? Quem escreve né, em reciclagens, eh, interação com paradores, que ajuda, a gente ganha bastante, né? Também pedágios, mas, né, em superar pedágios e até a materialização, e vai, a coisa ainda anda, o livro trabalha por você. É uma coisa, é uma gratidão, eu tenho imensa gratidão, porque às vezes tem gente que não me conhece, mas conhece meu livro, né? E o livro está fazendo assistência, nem me conhece pessoalmente. Isso eu acho, não tem palavras, eu acho que é muito importante, assim, em termos de assistência, de satisfação pessoal. Não sei o que você, Rose, também, né? Deve ter de muitos É, feedbacks aí, né, sobre não, isso. é antes, durante e depois. Isso aí você fez a síntese do processo de escrita de livro, porque é, uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você colocar essa ideia no papel. Outra é você analisar a sua ideia no papel para ver se ela realmente está condizente, se ela representa aquilo que você pensou, né? Aí depois vem a publicação dessa ideia e depois vem a reverberação dos feedbacks dos leitores sobre aquela sua ideia inicial, que era só um pensamento. Então é um processo e ele tem uma, vamos digamos assim, um amadurecimento até o produto final e até a gente ver o resultado, e ao mesmo tempo tem um amadurecimento do autor, né? E tem o Uhum. esclarecimento para as consciências, que elas estão desde os amparadores inspirando até os amparadores do leitor. Então, assim, é uma cadeia É uma que, cadeia. assim, eu acho que quem ainda não conseguiu entrar nessa, sabe, nessa engrenagem aí, só vai sentir na hora que começar a escrever, porque Uhum. é muito rico o processo como um todo, né? O Mas, processo amiga, a como um gente todo. vai para os nossos comerciais. Tá? Pessoal, nós estamos conversando aqui com a Aline Niemeyer.
e a gente vai dar um pequeno intervalinho, mas fique aí antenado, a gente já vai estar de volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Hoje o programa Entre Livros está tratando de dois assuntos que eu estou chamando de sínteses ideativas, porque são formas textuais, sintéticas de representação das ideias. Né? A gente está aqui com a Aline Niemeyer. Aline, a gente estava falando aqui sobre os megapensenes, mas a gente tem outro tema ainda. Mas eu queria que você voltasse ainda na interassistencialidade dos megapensenes. Por que você definiu o tema da interassistencialidade? Os fatos orientaram a pesquisa? Ou, depois de muito megapensene escrito, você chegou à conclusão: isso tudo é sobre interassistência? Ou, ao contrário, você já pensou, vou escrever muito sobre interassistência? Como é que foi aí essa definição de você fazer um escopo, né? Você delimitar aí uma temática que fosse convergente, horizontal para todos os megapensenes? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, vamos à especialidade, né? Interassistencialidade. Assim, duas senhas foram fortes quando eu conheci a Conscienciologia, né? A interassistencialidade, né? Com base na TARES, é algo que assim eu gosto de ajudar, né? Desde nova, aquela coisa de ajudar as pessoas, tornar, né? Deixar os ambientes melhores. Eu sempre pensava nisso, né? Eu falei assim, nossa, a interassistência, eu falei assim, e mais eu preciso amadurecer, né? Então, nesse sentido também, de amadurecer a interassistência e pensene, foram as duas senhas para mim fortíssimas, né? Quando conheci a Conscienciologia. Só que como é que nasceu o livro, né? Falando também, então tem muita afinidade com especialidade e interassistencialidade. Eu comecei a fazer autopesquisa e eu comecei a sintetizar algumas vivências que eu tinha, né? Eu não estava pensando diretamente em escrever megapensenes, mas depois eu falei assim, olha, às vezes ficam com 3 vocábulos. Eu falei assim, esse daqui foi fruto de uma interassistência, aqui eu fui assistente, aqui eu fui assistida. Eu comecei a escrever, né? E aí um dia mandei uma lista desses megapensenes para o Valdo, né? O livro saiu em 2015, né? O Valdo já havia dessomado quando o Mega Pensene foi publicado, mas ele já sabia um pouquinho antes que eu escrevi. Eu mandei uma lista e falei, professor Valdo, não sei, eu tenho que ler muito ainda, mas vê o que eu já escrevi, dá uma revisão aí. Aí ele falou assim, eu vou ler, ele levou para casa, né? Aí depois, quando devolveu, ele falou assim, tem uns aqui que eu marquei que é para você jogar fora. Bem Falou ele mesmo, mesmo. agora tem uns para você melhorar e outros que eu gostei. Eu marquei aqui, vai em frente, como é que é? Se vira. Ele, não é aquele jeito dele, se vira e tal. Aí eu falei assim, acho que eu vou começar a escrever Mega Pensenes, né? E eu comecei a ler um pouco mais, a praticar mais associação de ideias, que eu tenho facilidade de associar ideias, e, e mais a minha capacidade de síntese, a desenvolver, principalmente, não só na leitura, como você falou muito, né? As ideias expressam pensamentos, a gente, né, pode escrever isso, mas também no dia a dia, ou seja, eu até escrevi um verbete sobre isso, coloque os evolutivos. Eu estou conversando com uma amiga, tomando um café, né? Então, posso tirar uma síntese dessa conversa? A conversa foi bem interessante. Tá, aí eu anotava, mas isso tudo, assim, eu sempre registrava ali na hora, ou no caderninho, ou no celular, no WhatsApp, né? Mandava. E, e teve muito isso, né, também. O Mega Pensenes teve muito de experiência. Então, o livro ele é feito também disso, de pensamentos, de experiências. E o interessante também, Rose, é que alguns Mega Pensenes eu escrevia sem ter muita experiência sobre aquilo, mas a partir do momento que eu escrevia, que estava lá no arquivo dos meus registros, eu começava a ter mais experiência sobre aquilo. Não sei se você já passou por isso, né? Quando às vezes a gente escreve, estuda sobre determinado assunto, e aí você não tem nem tanta experiência sobre aquilo, mas por estudar, você, né, evoca e você começa a ter mais experiência. Como pode ser o contrário também, você ter experiência e escrever sobre aquilo que você teve experiência. Então, teve os dois processos. Mas o que mais teve, que alavancou, foi esse primeiro, as experiências, né? Em termos de autopesquisa e de conversas, na interação com pessoas, nas tertúlias, eu comento isso, né?
E, e depois estudo, né? Estudo das experiências, como eu posso formular mega pensenes dessas experiências, porque isso também é um paradigma consciencial, com certeza, né? É a autoexperiência, o princípio da descrença. Então, aquilo ali eu vivenciei. Eu estava caminhando, eu vi como os cães ajudam nas caminhadas, fiz um mega pensene, né? E pensei de cães que auxiliam, né? Deficientes, né? Visuais. Aí eram coisas assim, às vezes até simples, mas eu falei assim, vou colocar. Por exemplo, um café com uma amiga, ela estava em dúvida eu comento muito esse, ela estava em dúvida sobre qual a ProEx dela, sobre o que ela tinha que fazer de assistência, eu só falei assim, onde você ajuda mais? E aí eu transformei isso no Mega Pensene, onde ajudo mais? Questionando, interrogação. Por quê? Às vezes esse questionamento vai te direcionar onde você, né? A sua especialidade, seu público-alvo. Parece simples, 3 vocábulos, onde ajudo mais. Mas é complexo quando você responder isso com uma certa convicção, já vai te ajudar no direcionamento, posicionamento praxeológico. Então, assim, foram muitos desses momentos assim também, né? Em tertúlia, às vezes também eu associava ideia, então eu notava que isso vai dar. Mas, claro, muitas vezes não estava totalmente pronto, eu refinava, vou mudar, então esse eu não gostei, vamos, né? Eu acho que não é bem isso. E claro que hoje eu sei, eu leio, tem coisas que eu mudaria, isso faz parte, né? A gente sabe, a gente relê, já tem tempo, 2015 que saiu, eu leio o Mega Pensando, que eu mudaria, que eu melhoraria, que eu posso criar tal. Assim foi, né? E foi muito interessante esse processo do Mega Pensando. Foi um momento muito importante também, né? Foi um livro pós-de Soma, professor Valdo, e assim, um feedback que também eu tive, eu achei interessante, né? Eu gosto da especialidade de interassistencialidade, tudo começou a confluir também, né? Para a interassistencialidade, eu coloquei foco, né? Boto foco, também conflui. Sincronicidade, tudo mais. Eu recebi feedback, não foram muitos, mas que até hoje assim eu lembro, eu fiquei bem feliz. Aline, esse livro está me ajudando a lidar com a falta do professor Valdo na Dessoma, né? Porque o início foi bem difícil para a gente. Então, aquela coisa de ser interassistência, né? O acolhimento que esse livro traz, né? Como já tive feedback de 2 conscienciólogas falando, meu livro de cabeceira, eu leio, me acalmo, eu abro uma... Tem aquela coisa de abrir aleatoriamente, né? Escuto e leio uma pensata, perdão, um mega pensene e vejo que tem a ver com o meu momento. E então foi interessante que naquele momento assim da publicação eu tive feedback como se fosse um livro acolhedor, né? Para o momento que estava recente a Soma do professor Valdo. E isso, assim, estou tendo banho de energia. Eu não entendi ainda muito bem, mas fiquei muito feliz, né? Agora eu fiquei pensando aqui que o Mega Pensene ele pode ser uma técnica para quem tem prolixidade, né? A pessoa que tem dificuldade de sintetizar, ela é obrigada vamos dizer assim, pegar aquilo tudo de ideia e condensar, né? Então, assim, Uhum. eu penso que vale a pena a pessoa passar por essa experiência, né? Que às vezes a pessoa ela tem muita, como você falou da análise de síntese, ela tem muita facilidade de fazer as análises, mas ela não consegue fechar. E aí aquilo está sempre abrindo, tem a tendência filosófica, né? Prolixa, que pode se beneficiar muito Com praticando, certeza. mesmo que não vá publicar, digamos assim, né? Mas se a pessoa Uhum. fizer o exercício, né? Da De, autopesquisa, de perceber, e às vezes até que assunto, porque às vezes a pessoa é prolixa em determinado assunto, nem é totalmente, né? Em outro ela tem mais facilidade. Isso é interessante também, né, velho? Por que é, que determinado assunto eu sou mais prolixa, eu tenho dificuldade de, né? é, E acho que e eu posso também nós todos podemos analisar. Será que tem um assunto que eu tenho mais facilidade de fazer síntese e outro tenho menos? E acho que todos nós, né? sim. Podemos pontuar isso. Gostei mesmo dessa ideia, bacana, hein? Agora, a gente está falando de uma fórmula textual, né, que o professor Valdo criou, que são os megapensenes, mas você também tem um outro livro de uma outra fórmula textual, que
são as pensatas, né, que o professor Valdo trouxe essa palavra para o português, né, porque ela aqui tem um outro sentido, né, ela significa uma posição, na verdade, é assim, se a gente for ver na essência, ela tem o mesmo sentido, né, porque a pensata no Brasil ela é usada como posicionamento pessoal. Então, a pessoa escreve um artigo, ela não pode se posicionar. Na pensata, ela pode se posicionar, né? Ela pode pôr a opinião dela. Então, isso é chamado de pensata na academia, no jornalismo. Mas o professor Valdo trouxe como sinônimo, vamos dizer, qualificado, né? Porque tem abordagem conscienciológica, das parêmias, das máximas, dos provérbios, dos ditados populares e todo esse gênero textual aí que são o quê, né? Composições breves, sintéticas, né? Que expressam uma ideia. E aí você trouxe, então, uma obra específica sobre isso, que são as pentatlas sobre as reciclagens intraconscienciais. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho aí nessa segunda obra, que também é uma síntese ideativa, porque você também tem um mundo de ideias. Imagina, olha, gente, a gente, quem, né, vamos dizer, quem está no voluntariado, né, a gente tem acesso a muitas ideias avançadas. Tanto, olha, se a gente for pegar as obras do professor Valdo, se a gente for pegar os vídeos das tertúlias conscienciológicas que ele ministrava, a gente tem um mundo de informação que a gente pode ter como base. Então, a gente já tem a informação do curso intermissivo que a gente traz, né, da nossa cognição. Então, a gente tem, olha, um universo dentro da nossa cabeça. E aí a gente pega esse universo e condensa em frases breves. Esse é outro desafio, né, Aline? É outro desafio, né? O quanto a gente teve assim, né, de aproveitamento nisso, né, nas mini tertúlias, professor Valdo, né, lendo também as pensatas no início das mini tertúlias, que ele ia fazendo aquele gostinho, né, de pensatas logo. Ele, né, depois denominou ortopensatas, né, e, e assim, como é que nasceu também? Os dois não nasceram assim, logo. A Mega Pensene, eu quero escrever sobre Mega Pensene, né? Não foi assim, foram as conversas, autopesquisa, né? Eu fiz um verbete, coloca evolutivo. Pensatas sobre reciclagens intraconscienciais nasceu de uma crise sinológica que o professor Valdo, ele dava, né, para gente alguns aperitivos, assim, ó, vai pensar sobre isso, né? E quando eu apresentei o primeiro verbete, eficácia autopesquisística, eu tenho acho que 5 ou 6 verbetes, né? Foi bem, né? Acho que foi, eu estava acho que entre os 30 primeiros verbetógrafos, uma coisa assim. Eu estava assim, nossa, onde é que eu amarrei minha égua apresentar verbete e tal, né? Eu estava muito nervosa. E aí depois acalmei ali, a energia do professor Valdo exteriorizando, né? E ele, antes de começar a tertúlia, né, que a gente chega antes, né, prepara o campo e tudo mais, ele falou assim: você sabe, né? Aline, linearidade pensênica, ressinologia. Aí eu, caramba, mas ressinologia? Eu falei, você tem que estudar isso. Aí eu anotei. Pensei assim, vou estudar. E lia sobre Recim, mas nunca me envolvia profundamente, sabe? Muito com o estudo da especialidade Recinologia e de pensatas também, de linearidade pensênica, né? E eu pensei, eu já sei que isso é reciclagem para mim, né? Veio no meu nome, linearidade, para eu manter. O primeiro curso que eu fiz de Conscienciologia foi higiene consciencial, isso já sei. Já entendi tudo. Aí eu fiz. E aí eu tinha aquilo, mas não aprofundava. Eu sei que eu tenho que aprofundar muito mais, Recim é para toda hora, né? E eu tinha aquilo anotado, falei assim, vou começar a estudar mais sobre recinologia. Aí o DAC, eu peguei e comecei a estudar com foco na recinologia. Quer dizer, nada a ver diretamente com pensados. E fazia minhas anotações sobre Recim, o que isso tem a ver, associado a Recim. E a minha Recim tem muita ligação com o DAC também, né? Conexão, assim, gosto do DAC. Tô com uma tosse, de vez em quando ela volta. Alérgico, pegar água aqui.
a mudança de tempo de voz, né? Frio e quente. Ai, menina, eu já Então, eu tive que fazer uma entrevista com a minha voz totalmente rouca, que eu peguei uma gripe danada, então seja bem-vinda. obrigada. Obrigada, mas é isso, saúde pra gente, né? Aí eu tinha essa pendência e fiquei lendo DAC, não estava nem pensando em escrever nada assim diretamente sobre isso, mas comecei a anotar. E daquelas anotações, pensei, isso pode dar um livro. Mas eu estava assim, resistente, olha, tem tempo. Foi, na verdade, as anotações, se pensar sobre reciclagem entre conscienciais, foi antes dos mega penseres, sabe? E aí eu anotava e tal. Eu falei assim, não sei em que formato. Cheguei a pensar, será que eu faço no formato do DAC? Nossa, mas do DAC acho que meio complexo, né? E o DAC, muita coisa para escrever, não é por aí, eu não tenho tanta recinha assim. E aí, um dia, perdão, uma confraternização, final do ano, fui eu lá, eu ainda sem saber em que formato ia escrever o Pensatas sobre reciclagens intraconscienciais. Quer dizer, que virou Pensatas, né? O livro, né? Quando chega, não lembro quem de Editares na época, fala assim, ó, vai ter uma pessoa que vai ser, vamos sortear um léxico, eu ainda nem tinha um léxico, de Pensatas, de ortopensatas, do Valdo, e eu estava lá meu nome, né? Estava participando da confraternização, aí eu fui sorteada. Legal! E quando eu fui sorteada, Rose, olha só, para vocês que estão me ouvindo, eu fiquei, né? Banho de energia, nossa, acho que é isso, eu tenho que escrever pensatas, mas ainda fiquei assim, eu pensatas? Então vai ser pensatas sobre reciclagens intraconscienciais, assim, e que viagem aqui nessa confraternização, só que eu não cheguei a receber o livro, eu recebi uma senha, né, para pegar depois o livro. Mas eu pensando nisso, assim, peguei lá a senha, o povo bateu palma, e ali, né? Tá, voltei para a mesa. O garçom, que nem era o meu garçom, um garçom de outra mesa, me chega, era aquele chefe Lopes, né? Bota a mão no meu ombro e fala assim: que responsabilidade, hein? Eu falei assim: caraca, agora eu tô lascada. Que Eu vou ter interessante. que escrever sobre pensatas sobre reciclagem interconscienciais. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí comecei, falei assim, caramba. Aí comecei. E engavetou, voltou, eu achava que não era. Tem momentos que eu falei assim, que isso, Aline? Que ousadia é essa? Você querer escrever pensadas, gente, né? Umas ideias assim. E aí, durante a pandemia, eu nem morava, não estava morando em Foz na época, eu estava em Paraguai, e eu desengavetei esse livro. Falei assim, vou desengavetar. Tive muita, né, assistência de uma grande aí revisora, vários revisores ajudaram, Júlia Almeida, mas teve uma em especial que ela ficava dando feedback para mim online, que foi a Marise Barros, né? A gente tinha reuniões online toda semana para falar do livro, e aquilo, assim, eu falo, foi indispensável. Interessante que hoje eu encontrei com ela no almoço, Eu também encontrei aquela. sincronicidade, falando agora dela, né? Nos tornamos amigas, foi um reencontro de amizade evolutiva. Ela acabou fazendo até o prefácio do livro. E porque a ponte da amizade estava fechada, né, na pandemia, não tinha nem como eu ir no Editares, foi essa coisa toda, e foi e lançou durante a pandemia. Pensar sobre reciclagem interconscienciais. Eu achei incrível, porque eu pensei, meu momento, realmente, né, a pandemia é para a gente ter mais autorreflexão, dentro de casa, né? Você não podia sair, então, melhor momento, entre aspas, né? Tudo a gente pode aproveitar sempre, mas, né, como se fosse uma impactoterapia, ó. Vocês fiquem aí para refletir mais, estudar mais, né? Comer menos, comigo não aconteceu isso, acabei comendo um pouco mais, engordei, mas, né? Você e Então, metade da humanidade, né? né? Então, assim, foi muito. Eu pensei nisso também, o momento que ele nasceu também, né? Eu achei interessante, né? É Aline, isso. a gente pode então contar o restinho da história daqui a Uhum, pouquinho. Pessoal, pode segura a sim. curiosidade aí que a gente já vai estar voltando. Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando a Aline Niemeyer sobre as obras pensadas sobre reciclagens interconscienciais e megapensênios trivocabulário da interassistencialidade. E a Aline estava contando aqui a história, né, de como foi aí digamos assim, as primeiras, né, os primeiros passos dessa obra. E é interessante você falar da questão da pandemia e da reflexão, porque a Pensata, ela também é isso, né? Ela é fruto de uma reflexão, né? Pensata são pensamentos, né? E o que são pensamentos? São as nossas reflexões, né? Claro que não é tudo que a gente pensa, né? É o que a gente pensa e vai ser útil para o leitor, né? Mas é resultado das nossas reflexões. Então vamos lá, a palavra é sua, Aline. Vamos lá. Outro ganho que eu tive, né, com certeza, assim, gratidão aos amparadores durante esse processo, e durante o processo de todas as escritas, de uma forma geral, que agora eu lembrei, é bom a gente enfatizar aqui, né, durante a TENEPES, o quanto que também, às vezes, você sai da TENEPES com ideias ou com experiências que podem ser traduzidas para a gente com o que você está fazendo no momento. Então, algumas pensatas, por exemplo, foram pós-TENEPES, né? Então, eu registrava, algumas eu acordava com ideia, claro, tudo se reformulando, revisando. Às vezes, algumas você fala assim, não é possível, acordei já, essa não precisa nem reformular, tá? Tá brilhante, obrigada aí, amparador, porque essa não acredito que eu escrevi, né? Então, assim, acordava com ideias, ou às vezes uma ou outra projeção, sincronicidades que se transformavam em pensatas, é, no caso mais mega pensantes, lembretes que eu coloquei ali para mim através das pensatas, tanto coisas que eu reciclei nessa vida, quanto algumas que eu tive dificuldade, quanto outras que eu vi no geral que as pessoas têm dificuldade. Claro que eu não tenho a pretensão de, óbvio, né, ter tudo ali sobre sim, não, é só um pingadinho, né? Mas assim, tem um bocado que vou ler ali, vou lembrar, como senha, né? Não retrosenha, agora me fugiu o nome, né? Retrosenha do passado, como do legado, né? Lá para frente, daqui a pouco Agora, eu volto. hum, Eu agora lembrar, assim, desculpa, pode no futuro, né? Daquilo ali, ó, isso eu tive dificuldade, isso eu tive facilidade, aí isso já é trafor, mas mais como sendo recinhas, dificuldades e superações. Você falou um tema bacana aí, que é a questão da amparabilidade, né? E às vezes, realmente, a ideia não é nossa, né? A Não é, não? gente traz para o papel e a gente acha que tudo aquilo foi fruto da nossa genialidade, né? E a gente tem tudo aquilo na cabeça, mas muitas vezes, se o autor tem uma predisposição, né? Consegue instalar um campo, né, assim, ortopensênico, favorável aos amparadores, ele vai ser inspirado. Então, muita coisa que a gente coloca nos nossos livros é a nossa autoria, entre aspas, é uma coautoria aí com os amparadores, né? Eu acho bacana a gente assim se ater a isso. Não é que é demérito nenhum, ou né, não Não. é isso, mas é que a gente acaba sendo um canal também para trazer ideias para o intrafísico, né, Aline? Não como demérito, eu sou muito brincalhona, né? Mas assim, é uma interação, né? Valorizar mais essa interação, valorizar a inspiração que a gente tem, que às vezes a gente, né, pode passar aquela ideia. Outra coisa que, né, acho que todos os conscienciólogos em geral, não gosto de falar todos, né? Mas assim, acho que boa parte, a grande maioria, às vezes perdem ideias e essa inspiração, porque não anotam, não registram, né? O Valdo falava muito disso também. Então, por exemplo, em alguns momentos eu perdi ideias, acordava com aquilo, mas escovei os dentes, fui tomar café. Ai, esqueci de anotar. Né? Se você, às vezes, ao acordar, não anota direto, né? Pode perder. Então, assim, às vezes, por exemplo, estava né, assistindo um filme, que tive também pensado que foi da síntese daquela cena de determinado filme. Eu coloco alguns filmes, mas. Né? Então, a gente pode estar sempre aproveitando, se conectando, percebendo. Algumas vezes a gente pode até
entender, perceber que, não, essa eu fiz, entre aspas, sozinha, mas a maioria a gente tem um grande, né, amparo aí de pessoas com CIEXs, né, consciências extrafísicas, auxiliando, né, dentro dessa especialidade da escrita, de inspirar, de, ó, você pode, às vezes, uma palavra, e eu agradeço, coloquei, né, nos agradecimentos muito isso, eu tive muito essa inspiração, né, a amparabilidade, bem lembrado, e me ajudou muito. Agora, qual livro te deu mais trabalho? Assim, qual foi mais difícil, mais assim, sei lá, demandou mais esforços seus? Qual dos dois? Olha, os dois deram muito trabalho, né, em diferentes proporções, mas assim, o de pensatas sobre reciclagens intraconscienciais, eu acho que deu um pouquinho mais de trabalho, porque assim, eu acho que a interassistencialidade, eu tive um pouco de resistência de fazer no início, da fazer ciência da reciclagem intraconsciencial. Que eu sei, o que, que eu é muito, abrir um pouco, não, abrir você, assim, né? E isso deu um pouco mais de trabalho e mais, eu percebi um pouco mais de contrafluxo, né? No início, para bancar, para sair. Por isso demorou mais, o Mega PNCN demorou menos, apesar, olha como é que é interessante, né? O um foi na frente, né? Então, mas determinados assuntos, às vezes, são mais complexos para a consciência, né? E ali teve muito assim, desassédio. Quem é essa aí que quer escrever, pensar sobre reciclagem intraconsciencial, né? Porque para mudar mesmo tem que ser na intraconsciencialidade. Tem a Ressex, que ajuda o primeiro movimento, mas a mudança profunda mesmo, né? Na intraconsciencialidade. Então, tive que, né, fazer muita assistência a um povo desconfiado, assim, epa, o que é isso aí, né? Agora, Porque em é um termos, tema, né? Você falar de mudança dentro do paradigma consciencial. Porque pensa só, vamos assim, levar, né, eu como psicóloga, mudanças, não desmerecendo, mas mudanças dentro do paradigma da psicologia. Já é um negócio mais complexo, né? Dentro da terapia, o que você precisa mudar, o que você obteve de autoconhecimento, que você pode ajudar as pessoas, né, a ampliar o autoconhecimento para superar traumas, né, e outras coisas mais, dando como exemplo, adquirir habilidades socioafetivas, assim vai tanta coisa que pode acontecer de mudança para um novo patamar para a consciência. Agora, imagina você colocar mudança num patamar assim, além da dimensão intrafísica. Então, seria ingenuidade também da minha parte, né? A gente sabe que acaba evocando também, e faz parte da interassistência, assédio vai assistir, ué, ali. Você não quer fazer também uma obra, escrever, achando que vai ser tudo tranquilo. É ingenuidade, porque é uma conquista, dia a dia um processo, às vezes vai levantar poeira na sua família, às vezes não, dependendo do tema, quer dizer, como se falou, cada livro tem uma história, né? Então, por isso você perguntou qual foi mais difícil. E esse foi um pouco mais difícil, porque também, junto com pensar sobre reciclagens intraconscienciais, lá no Paraguai, resolvi ressuscitar, porque os dois foram ressuscitados, né? O livro do que estava arquivado do Moisés Bertoni em espanhol. Lembra que também foi lançado durante a pandemia? Eu lancei 2 livros durante a pandemia. Então, acho que eu fui um pouco. Eu não sei se isso foi. Eu fui olhando para trás, nossa, Aline, você foi muito ousado. Mas, assim, deu certo, mas será que eu poderia ser mais organizada, dar mais etapas? Eu tenho que reavaliar isso. Fui um bocado ousada, então isso mexeu muito, sabe? Não sei se foi clara, Rose. sim. Agora, em termos de tema, né? Reciclagens, né? Recins e interassistência, é, a Recim, ela é realmente assim, exige mais, né? Mas em termos de texto, o que você acha mais fácil? Fazer uma pensata, escrever uma pensata ou escrever um mega pensante vocabulário? Olha, é difícil, né, responder o que é mais fácil. É, mas eu acho que o Mega Pensene
ele traz um desafio maior que às vezes você vai ter aquela ideia, mas não vai, ou às vezes até por construção, né, ortográfica, vai pedir uma preposição, aquele verbo, né? Você não vai conseguir colocar, falando por mim, né? Quando falo você, né, eu assim acho mais difícil colocar naquele formato. Então, a pensar te dá essa flexibilidade de vocês, então tá, vou colocar aqui com 4 vocábulos essa frase ou mais. Então, por exemplo, você me fez lembrar que algumas ideias que eu gostaria que fossem mega pensenes não conseguiram entrar nos 3 vocábulos, seja porque o verbo pediu preposição, seja porque, né, uma outra palavra que expressava melhor. Eu acho que o desafio é maior, mega pensei. Um pouquinho mais. Aline, a gente tem ainda alguns minutinhos. Eu queria ver assim, o que que você pode deixar aí, sabe, para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Para quem tem a intenção de escrever e para quem gostaria de ler, né? O que que você pode Aham. aí deixar, sabe, de mensagem final aí para os nossos ouvintes? Bom, como a gente falou de pensatas, de mega pensenes, né, de ortopensatas, que não tenham timidez, inibição de escreverem pensatas, que todos nós, Valdo tem uma pensata que ele aproveita a espontaneidade, né? Tem pensatas muito ricas que nascem assim na espontaneidade. Então, aproveitem, escrevam sobre vivências, conhecimentos que vocês têm, transformem em pensatas, porque mesmo que vocês não queiram publicar um livro sobre pensatas ou mega pensenes, vocês vão estar exercitando a capacidade de análise, a capacidade de síntese, ampliando a reflexão sobre aquele assunto, ajudando muitas vezes em reciclagens. Então, é um laboratório muito rico a criação de pensatas e de mega pensenes e pensatas. Aproveitem, né? Leiam, façam cursos, né? Aprendam cada dia mais, porque é uma ferramenta evolutiva, não só, né, gesconológica, se pode transformar, né, as pessoas podem transformar em gescom, mas evolutiva de autopesquisa, de reciclagem, de autorreflexão, de melhoria na capacidade interassistencial. Então, tem vários usos. Então, aproveitem. E façam mesmo, sem inibição, sem, com ousadia, com determinação, com constância, que todos nós somos capazes de escrever pensatas ricas, cada um tem uma singularidade consciencial, tem experiências diferentes, e isso enriquece as pensatas. Precisamos de pensatas para reurbanizar o planeta. Pronto. Aline, a gente agradece imensamente a sua participação aqui conosco, agradecemos também a você que esteve aí antenado, ligado aí, né, sim. E aí, semana que vem estaremos aqui de volta novamente. Pessoal, então, até semana que Eu vem. também agradeço. Obrigada, tá? Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.